Bom dia, irmãs. Bom dia, irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz e luz de Deus. Vamos dar início aos nossos estudos dos dias de domingo e vou solicitar a Mirella para fazer a prece de início. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje os nossos estudos se concentram na primeira obra básica da codificação da doutrina espírita, trazida por Allan Kardec em 1857. Através de perguntas e questionamentos, a espiritualidade vem nos trazer algumas respostas, né? Algumas elucidações que por vezes pairam por toda a humanidade, inclusive, né? E hoje nós que estudamos a doutrina espírita, né, com embasamento ao cristianismo vivo, nós temos essas respostas. Já temos esse raciocínio lógico, vamos dizer assim, né, a oportunidade do raciocínio lógico mais apurado. E nós terminamos uma lição, né? Nós terminamos uma lição na semana passada, que já vinha de alguns domingos, né? Que trazia para nós, né? Tanto as relações do além-túmulo e depois, a última lição, relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas. E hoje nós iniciamos a lição Lembrança da Existência Corpórea. Essa é a lição, para quem está seguindo nós, tanto aqui no Momento Síncrono, quanto no YouTube. Nós estamos, nesse momento, no Livro dos Espíritos, na lição Lembrança da Existência Corpórea, e exatamente nós começamos da questão 304. O espírito se lembra da sua existência corpórea? O espírito se lembra da sua existência corpórea? Olha, nós temos que considerar, apesar que, por isso a importância, inclusive, de dentro de todo o conhecimento que nós vamos adquirindo, do aprendizado e da evolução por si só dos pensamentos, a gente trata, por vezes, uma resposta da espiritualidade que veio naquele momento, né? Há cerca de 170 anos atrás, né? Com uma ideia, com uma resposta, com um direcionamento, mas a gente vai fazendo, né, com que essas pontas de um leque, ela abrange muito mais conteúdos, né? Então, aqui a pergunta do Kardec foi se quando nós, de um certo modo, desencarnamos, se nós lembramos, né, da nossa existência corpórea. Olha, é tanta nuance nisso. Podemos tanto lembrar da nossa existência corpórea que nós, olha só, que a gente até confunde e acha que não desencarnou, continua a vida, né? Ou retorna para lá e até talvez num plano inferior. Permanece até algum esquecimento, mas talvez permanece constantemente aquela lembrança da existência corpórea, quando talvez um nível um pouquinho mais alto, né, no sentido de sintonia, a gente também pode ter alguns esquecimentos e apagões, mas talvez no decorrer do tempo também vai recobrando algumas realidades. Enfim, e assim, aqui necessariamente talvez não esteja designando que seja a última existência corpórea, apesar que seja natural, talvez essa pergunta de Kardec, que seja a última existência corpórea. Mas, dependendo da nossa realidade espiritual também, podemos lembrar até de existências corporais anteriores. Natural. Mas isso depende muito da realidade do espírito. Depende muito o quanto está espiritualizado. Depende muito o nível evolutivo do espírito. Porque são múltiplas realidades. São múltiplos
né, verdades de cada um aí. Então, isso não deve ser pego como, por exemplo, né, um padrão, porque cada um vai ter o seu momento, vai ter o seu recobrar, vai ter a sua lembrança. E se você está muito materializado, por exemplo, um espírito ainda desencarnado, muito materializado, é óbvio que a lembrança que talvez ele tenha dessa existência, ela está no apego ainda à matéria, é muito tudo, né? E aí a resposta da espiritualidade, ela traz assim, ó. Sim, sim. Então, sim o quê? O espírito se lembra de sua existência corpórea? A espiritualidade vem. Sim. Tendo vivido muitas vezes como homem, quando eu venho falando como homem, né? É ter vivido como encarnado, um humano encarnado, né? Recorda-se do que foi e te asseguro, e por vezes, ri-se de piedade de si mesmo. Mas para isso acontecer, você já tem que estar no nível evolutivo maior. No caso de, nossa, eu fiz aquilo, e aí isso vem como até uma anedota, né? Como algo engraçado. Nossa, como que eu fiz aquilo aquela vez, né? Graças a Deus evoluí, mas para isso tem que, né? Tem que melhorar a sintonia também, tem que melhorar o grau evolutivo, tem que se espiritualizar. Então, isso não é padrão. Não é padrão. Por isso que eu falo para vocês, o livro dos Espíritos é de fundamental importância para nós no estudo, principalmente das obras básicas. Mas a gente vai ter que ir atrelando outras realidades dentro das condições que nos encontramos, né? Do que já conhecemos. Essa bagagem que vai nos proporcionando e fazendo os adendos que for necessário. Na época, principalmente, e posterior, né, nos anos sucessores, é de fundamental importância essa resposta e continua sendo, mas a gente já consegue linkar, né, conectar com várias realidades. E assim é. Imaginemos, nós temos uma gleba enorme de espírito, bilhões de espíritos circundando entre encarnados e desencarnados e inúmeras realidades. Inúmeras realidades. Então, vai aquele que vai passar ainda por um momento de lembrança da vida anterior, com muita dor, muita dor. Outros com muito acalento, outros com muito amor, outros, então, vários, com várias condições diferentes, né? Lembrando que a gente está em condição de prova e expiação, mas mesmo assim, nós não temos uma padronização plena de todos que aqui estão, porque cada um tem a sua realidade. Lembremos-nos, o Marini, né? O tio Eurípides, que pegava-se sempre num conteúdo da questão que toda a realidade é do espírito, e cada um com a sua realidade. E é com esse propósito que nós, né, entre idas e vindas, nós estamos passando por aqui para fazer uma realidade diferente, uma realidade mais, né, utilizando-se mais o recurso da evolução, amor, caridade, renúncia, e sigamos em frente. Só que Allan Kardec comenta nessa resposta como o homem que, atingindo a idade da razão, ri das suas loucuras da juventude ou das puerilidades da sua infância, ele fazendo alusão na resposta da espiritualidade, quando diz que, nossa, eu cometi aquilo. Isso acontece conosco aqui, né? No próprio encarnação atual que estamos, né? Que, pô, tô aqui me aproximando dos 50 anos, né? Nossa, o que eu fiz lá na juventude, eu não faria novamente, né? Mas isso só a razão e a evolução que vai nos proporcionando isso, que inclusive é a intenção, né? É a intenção. Mas isso não é padrão. Isso não é padrão.
De repente, o que se fazia lá na juventude, continua fazendo nas casas dos 50, continua fazendo na casa dos 70 e vai. Não é padrão. E é isso. E está tudo certo, porque nós temos esse livre-arbítrio. Só que, de um certo modo, também, os efeitos das causas escolhidas também vai acontecer, né? E é bem assim. Essa foi a 304. Vamos a 305, que a lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada após a morte. Então vamos lá, ó. A lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa. Então, quer dizer, eu vou lembrar de tudo, né? Ou de quase tudo, e inopinada, tipo assim, sem a gente pedir opinião. Eu não quero lembrar, eu quero esquecer. Não, tá chegando. Tá chegando e vai chegar, né? Após a morte, olha, de maneira completa, é um item assim, que talvez a gente, se caso queira lembrar, fazer uma revisitação no plano espiritual disso, né? Enfim. Vamos lá, nós aqui, utilizamos o instrumento que é o corpo. Nós temos algumas lembranças que nos chamam a atenção. Ela pode ser um trauma, ela pode ser algo que foi muito especial, ou ela pode ser algo rotineiro e corriqueiro também. E nós temos esses pontos. Costumo até brincar, falar, pô, eu lembro de algumas passagens, mesmo eu me aproximando dos 50 anos aí, eu lembro de algumas passagens que me ocorreram com 3 anos. Eu lembro nitidamente a casa onde eu morava, a rotina. Eu lembro em alguns pontos. E talvez eu não lembro de maneira exata o que me aconteceu a semana passada, ou até mesmo ontem, né? Então, sim, a gente tem alguns pontos marcantes nesse sentido, que eu acho que, de um certo modo, na espiritualidade, se não tiver nenhum tipo de recobramento completo, alguma coisa do tipo, né, uma revisitação do que foi sua vida, também vai acontecer algo desse tipo. Claro que nós vamos estar, né, fora do corpo material, ou seja, nós vamos estar vivendo o espiritual, que vai nos permitir, talvez, alguns entraves que ocorrem que o corpo nos traz, né? Inclusive, o nosso mecanismo cerebral ou algo do tipo, que pode nos, né, elucidar muito mais coisas. A vida espiritual é sempre muito mais intensa, vamos dizer assim, nesse sentido. Mas completo talvez seria muito. E inopinado, sim. Uma lembrança inopinada para nós aqui encarnados. Aí. Eu não queria estar pensando nisso. Ué, mas chegou. Chegou e vem. Então, sim, não precisa necessariamente dessa questão de eu não quero pensar nisso agora, mas você está pensando. E aí é isso, né? E aí, a espiritualidade, ela vem nessa resposta do seguinte meu modo. Não. Então, pera. A lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada? Não. Os espíritos respondem, não. Mas pouco a pouco, como alguma coisa que sai do nevoeiro, e à medida que nela vai fixando a sua atenção. Então, lá na espiritualidade, é aí que vai. Qual que é o nosso nevoeiro, né? Entre aspas, né, gente? Qual que é o nosso nevoeiro? Porque cada um vai ter o seu nevoeiro. Cada um vai ter sua realidade. Então, cada um vai ter o seu tempo. Uns mais, outros menos. Apesar de repetitivo, e eu peço perdão, mas eu sempre gosto de retomar isso, de tempos em tempos, porque isso me tocou muito, me chamou muita atenção. Quando, e aí todo mundo vai lembrar aqui, é óbvio, mas eu peço a licença e o perdão, porque eu acho que é importante dentro do estudo. Quando, de certo modo, eu participava das reuniões de socorro espiritual, né, do pronto socorro espiritual, para que possam atender aqueles espíritos necessitados que ainda, por vezes, desconhecem a verdade, que ainda desencarnaram, mas está aqui no plano terreno, né, e tudo mais. E eu falei para vocês que uma certa vez houve a comunicação, não uma comunicação, a médium, ela conseguiu, através da vinda do filho, que há 300 anos havia
se afogado em um lago e que a mãe dele, há 300 anos ainda, estava na beira do lago, pulando dentro do lago para tentar salvar o filho, num efeito loop repetitivo, a todo momento. Estamos falando de 300 anos terrenos nossos aqui. Olha, olha, e nisso o filho dela, que agora estava desencarnado novamente, já havia passado por 3 encarnações e ela lá, ela estacionada, sofrendo, tentando salvar o filho que já tinha ido, já estava no processo, seguindo o processo natural da reencarnação, e ela lá ainda, e isso ocorre o quê? Junto com a espiritualidade, inclusive com o filho, ou filha, né? Porque passou-se as existências, bem sabemos que nós não temos um gênero engessado, vai lá e a recolhe e a consegue despertá-la da realidade para que ela sim possa ser tratada. Então nós estamos com a história aqui de 2 realidades espirituais. O filho conseguiu o acolhimento, aceitou e continuou a sua jornada evolutiva, e a mãe estaciona no sofrimento, no sofrimento, no sofrimento de uma mãe. Estava lá ainda, a todo momento, pulando, pulando na água. E é isso. Essa ideia, né, das realidades, né? Então, quando fala aqui né, a lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira plena, completa e inopinada após a morte, não, mas pouco a pouco, como alguma coisa que sai do nevoeiro, e à medida que nela vai fixando a sua atenção. O estudo da doutrina espírita para nós, embasados no cristianismo, é de fundamental importância, e por mais que a gente estude, 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 reestude, estuda novamente, e vamos estudar, e praticar, procurar a prática, praticar, vamos, né? Bem o sabemos, né? Estava falando do contexto escolar aqui, da educação, tudo, que a teoria ela vai ter que vir embasado numa prática, na ludicidade, né? Tem que se construir, e o quanto que isso se constrói, né? Para fazer sentido, vai ter uma intenção nobre. E é assim a doutrina espírita conosco aqui, nós com a doutrina espírita, né? Nos esforçando para participar, para estudar, para fazer as coisas, né? E continuemos, porque isso nos faz muito bem. Claro, é um ato de aprendizado, é um ato de revisão de conteúdos, e é um ato de maior para continuarmos sempre na jornada evolutiva, mudando, se existe alguma coisinha na gente, que a gente procura se esforçar para, né, melhorar aquele ponto que ainda nos falta bastante evoluir, ou um pouquinho, né, enfim, e seguindo em frente. Pergunta 306. O espírito se lembra detalhadamente de todos os acontecimentos de sua vida, abrangendo o conjunto num golpe de vista retrospectivo? A gente traz um pouco a questão da pergunta anterior, um pouco não, se não tudo, né? Porque quando ele fala aqui, ó, se lembra detalhadamente de todos os acontecimentos, é a mesma coisa de trazer de maneira completa da pergunta anterior, né? E abrangendo o conjunto no golpe de vista retrospectivo, que foi aquilo que comentamos. Que talvez lá no plano espiritual, talvez num ato de revisão, né, de retrospecção, a gente faz um corre ali, até através da ajuda dos amigos espirituais, para entender como que foi a nossa última ou as nossas últimas encarnações. Isso acontece, isso é um processo, tá? Isso acontece. Então, isso pode acontecer. Pode acontecer, se você fazer uma leitura ali da sua última existência.
ou dos pontos principais, né, e mais atuantes da sua vida terrena aqui. Então, isso pode acontecer realmente. E vem de novo a questão da lembrança, né, de todos os acontecimentos. Vamos ver que a espiritualidade vem aqui novamente, né, em resposta, nos trazendo. Lembra-se das coisas na razão das consequências que acarretam para a sua situação de espírito. Então, peraí. Algo banal que não se considera como um ato que interfere a evolução ou o estaciona, isso passa batido. Isso passa batido. Isso não há necessidade. E é de maneira gradual. Como diz aqui a própria espiritualidade. Ela é em razão das consequências que acarretam para a sua situação de espírito. Qual que é a situação de espírito? A realidade espiritual. Olha, eu estou nessa situação hoje porque alguns atos me colocaram, atos meus, de escolhas minhas, me colocaram nessa situação. Esses pontos são essenciais. É o que nos gera a consequência da nossa realidade. Continua aqui. Mas compreende que há circunstâncias às quais ele não atribui nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. Que talvez seria aqueles acontecimentos bem pequenos mesmo, né, gente? Talvez, sei lá. Vamos lá. Eu saí ali fora para, de repente, olhar o movimento da rua e a rua tá vazia e aí eu volto para dentro. Sei lá, talvez isso não me conta tanto, né? Não, nada. Porque isso não interfere, de repente, na minha realidade espiritual. E tem coisas que sim interferem. De repente, meus momentos de cólera, com certeza. Né? Momentos que eu julgo uma pessoa, me conta, né? Entra na aritmética, e tantas outras coisas. Então, a gente precisa se atentar com relação a isso, que nem tudo que a gente passa pela encarnação, ela deve ser levada em conta, até porque ela não interfere, ela não influencia em nada o estágio evolutivo na onde nós nos encontramos. Porém, Kardec, né, ainda continuando aqui, ó, 306A, poderia lembrá-las se o quisesse? Esses momentos que talvez não tenham grande importância dentro da realidade que nos encontramos? Poderia lembrar? A espiritualidade veio e fala, pode lembrar-se dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, sejam de acontecimento, sejam mesmo de pensamentos. Mas quando isso não tem utilidade, ele não o faz. Então, sim, só realmente algo que faça sentido a condição que nos encontramos, que, de um certo modo, interfere e influencia a nossa realidade, né? Seja atos generosos, bondosos, amorosos, sejam atos bem pequenos, sintonia bem baixa, talvez até, né, enraizado numa raiva, num ódio, num orgulho, né? Então, este sim chama bastante atenção. Mesmo Jesus falando que até o último fio do cabelo será contado, mas na realidade espiritual, considera-se principalmente a questão de as vivências. As vivências como um mecanismo no estágio evolutivo. Né? 307. De que maneira a vida passada se desenrola na memória do espírito? Essa é a primeira pergunta. Por um esforço de sua imaginação ou como um quadro que ele tenha ante dos olhos?
ou os olhos. Vamos lá. De que maneira a vida passada se desenrola na memória do espírito? E eu acho que na questão anterior isso já responde um pouco, mas vamos continuar no estudo. E aí, depois, por um esforço da sua imaginação, ou como um quadro que ele tenha ante os olhos? Eu acho que é importante a gente reforçar novamente que não há um padrão e que há várias maneiras para isso. Algumas vão ser de maneira bem sutil, leve e natural, outras também dentro da naturalidade, mas com o esforço, inclusive, naquela questão de fazer uma retrospectiva do que venha a ter acontecido e isso ter uma ajuda, um auxílio divino, né, trazido pela espiritualidade. Então, em várias temáticas disso, com relação à lembrança, ela está contextualizada aqui, e com relação a por uma imaginação, né? Se nós seguirmos à risca mesmo a imaginação, a gente começa a construir algumas ideias que não aconteceram, que veio do imaginário, né? Então, nós vamos entender aqui na resposta o direcionamento de Kardec, né? E porque ele fala aqui na última, né? Por um esforço da sua imaginação ou como um quadro que ele tenha ante os olhos. Como se fosse realmente a gente chegar na espiritualidade, ter uma TV, por exemplo, e a gente ver todos esses acontecimentos rolando, né? Claro que a gente está falando toda uma realidade, toda uma condição espiritual, mas entender isso. Vamos ver a resposta e depois nós vamos debruçar aqui também dentro do entendimento dessa resposta. De uma ou outra forma. Bom, vamos lá. De que maneira a vida passada se desenrola na memória do espírito? E aí a segunda pergunta, essa resposta. Por o esforço de sua imaginação ou como um quadro que ele tenha ante os olhos? De uma e outra forma. Todos os atos que tenham interesse para a sua lembrança são para ele como se estivessem presentes. Os outros ficam mais ou menos no fundo da memória. Esse fundo da memória talvez seria até igual nós vivenciamos com relação a algum sonho. Nossa, eu lembro que eu sonhei algo e isso, mas eu não estou lembrando detalhes. Ou, nossa, foi legal, foi interessante, mas eu não estou conseguindo lembrar. Que aí eu acho que entra no contexto da imaginação aqui. É que, tipo, opa, eu estou meio que lembrando, eu estou meio que imaginando e algo desse tipo. E não uma imaginação que talvez não tenha ocorrido ou algo que surge simplesmente do nada, né? É algo que realmente vem retomar esses gatilhos aí de memória que tenha lá. Então, no fundo da memória ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver, opa, evolução. Evolução. Quanto mais desmaterializado estiver, menos importância atribui às coisas materiais. Fazes, muitas vezes, a evocação de um espírito errante que acabou de deixar a Terra e não se lembra dos nomes das pessoas que amava, nem dos detalhes que para ti parecem importantes. É que pouco lhe interessam e caem no esquecimento. Aquilo de que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a se melhorar. Repara que realmente as sequências das perguntas e questionamentos de Kardec, ele meio que se contempla e completa, mas ao mesmo tempo ele ainda continua seguindo um raciocínio da anterior. E aqui a espiritualidade vem novamente reforçar essa questão de fatos principais que nos acarretam o estágio evolutivo que estamos, que há itens que realmente passam totalmente supérfluo e sem intenção nenhuma de ajudar nada, então isso se passa até mesmo despercebido. Então, o reforço e a continuidade dessa pergunta com relação às outras, ela fortalece, né, o nosso conhecimento
entendendo essas realidades no pós-morte ou no desencarne. Como que é que nós nos comportamos lá? E como que essas lembranças, né, de uma última existência ou de últimas existências, ela pode vir nos trazendo algo que seja realmente válido, né? Não pode ser algo que apenas, eu só queria lembrar mesmo. Não, é algo muito maior do que isso. É algo que vai comprometer, inclusive, o nosso progresso espiritual. Eu vou para a última pergunta. 308. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a que acabou de deixar? E, de um certo modo, dentro dos tratativos nossos aqui, claro que há a possibilidade, e isso é meio que um desenrolar, né? Claro que a última existência ela é a mais ativa para nós, mas é óbvio também que se fizer sentido, né, as existências anteriores também nos traz, e tem como nós construirmos isso, essas lembranças, mas sempre também, né, de maneira muito gradual, seguindo uma sequência, e talvez ver, até para a questão de estudo, o quão foi importante a última existência para fazer solucionar algo que havíamos praticado numa existência anterior. Então, isso também talvez entra num tópico bastante importante, e é óbvio que, como na última existência, as anteriores, o que não faz sentido, também se torna totalmente descartáveis, pode-se assim dizer. A resposta: todo o seu passado se desenrola diante dele como as etapas de um caminho que o viajante percorreu. Mas, como já dissemos, ele não se lembra de uma maneira absoluta de todos os atos, recordando-as apenas da razão, da influência que tenham sobre o seu estado presente. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, perdem-se no vazio e desaparecem na noite do esquecimento. É isso. O que vai trazer de lembranças para nós? Independente de qual existência. Claro que a última vai ser mais atuante, né? É realmente o que faça sentido. Realmente que faça sentido. Por que eu relembrar, por exemplo, das primeiras existências nossas? Eu não estou falando, talvez, nem lá no mundo primitivo. Talvez das primeiras existências onde nós já tenhamos o ser racional. Né? Já passou, já se construiu, já passou por algumas etapas, né? Mas, né? Fazer realmente ter a lembrança daquilo que nos compete mais na questão e nos relaciona com a evolução espiritual. A próxima pergunta, daqui 2 semanas, continuando essa mesma lição, lembrança da existência corpórea, vai ser a de número 309. E domingo que vem, nós estaremos estudando o livro Vinha de Luz, Médium Chico Xavier, Espírito Emmanuel. Se alguém quiser falar, fique à vontade. O Ângel, essas perguntas aí a gente vê que é bem característico da humanidade mesmo, né? Umas perguntas com fundo de curiosidade vazia, vamos dizer assim. Voltando um pouco nas primeiras questões, para que é que o espírito vai querer saber, por exemplo, se na encarnação passada ele tinha uma calça jeans, vamos dizer? O que isso vai interferir na evolução dele, sabe? Então, assim, igual a gente vê muito assim, hoje em dia, não sei se sou eu ou se já caiu até em desuso, mas antigamente a gente via muita coisa assim, né? Descubra como foi a sua encarnação passada. Se você foi um cavaleiro, se você foi um camponês, se você... Gente, para quê?
Para que eu vou querer saber se eu fui um camponês, se eu tinha minha terra, se eu tive família, se eu fui um rei, se eu fui um príncipe? Para que eu vou querer saber disso? Sabe? Umas curiosidades assim tão vazia que não tem sentido. Isso aí eu acho que é mais para afagar o nosso ego, porque a gente pensa assim, puxa vida, mas será que na encarnação passada eu fui uma pessoa que não tinha relevância social? Que aí nesses testes aí geralmente sai sempre que você foi uma pessoa importante, né? Nunca fala que você foi, por exemplo, um prisioneiro, que você foi um bandido. Sempre você foi uma pessoa da corte, você foi uma pessoa rica, um duque, qualquer coisa desse sentido aí. Isso aí eu acho que é mais para massagear o nosso ego. Então, a gente tem que focar nas coisas mais, assim, úteis, né? As coisas que vão trazer sentido à nossa evolução espiritual. Perfeito, Fabiano. E sim, eu acho que existe ainda, viu? Essa questão de fazer a retrogredir para. Retrogredir não, né? Não estamos falando de progresso, mas sim, de reaver, né? Como que foi na vida passada, ou nas vidas passadas. E você falou uma coisa que é interessante, que é isso mesmo, né? Ah, eu fui um rei. Olha, se for contar todo mundo que for fazer que foi rei, não teve rei na face da terra, a quantidade numérica. Se Né? você foi rei e está nessa situação hoje, que porcaria de rei que você foi. Então, que rolou, né? E aí, então eu acho que existe sim ainda, né? Isso, eu acho que é muito importante você mencionar, porque não há de nada importante nisso, com certeza não há, ao ponto até de se causar muito problemas até, se causar problemas na atual encarnação, e não seria à toa, porque Deus nos permite, na maior justiça e sabedoria, o esquecimento para isso não ocorrer, né? Isso. Um outro ato que você falou também foi da calça jeans, né? É isso mesmo. É para quê? O que isso vai me contar? O que vai me contar um lugar que eu parei no shopping? Né? Tal dia eu parei nesse lugar aqui. E aí? Né? Só que tem que ter algo maior. Talvez naquele dia eu parei no lugar do shopping, que uma pessoa veio com o carro e esfregou no meu carro. Aí eu arrumei uma treta. Aí isso se torna algo que interfere diretamente na nossa condição. Agora, simplesmente parar o carro, não. Então é isso, é essa questão. Eu comprei uma vez uma calça jeans. Eu lembro muito na época da nossa juventude, né, o Fabiano? Eu tive uma camisa da Pacalolo. Pra quê? Né? Isso aí não conta. A não ser que você utilizou desse recurso para humilhar alguém. Aí conta. Mas se for uma passagem simples, não. E é isso mesmo. Acho que você foi muito, muito certeiro na sua explicação aí, porque é isso mesmo. Realmente, somente o que interessa é o que você reforçou também. A questão da continuidade da ideia de Kardec, na onde há, inclusive, uma repetição de ideias para reforçar. Em nenhum momento a espiritualidade ela titubeou. Ela veio sempre seguindo, cada vez mais completando a linha de raciocínio para fortalecer. Kardec, um estudioso, um pedagogo, alguém que não cairia em engano, porque ele sempre foi dentro de um trabalho com seriedade, ele faz perguntas que a humanidade se pergunta, que corriqueiramente, rotineiramente, várias pessoas talvez se perguntam e não tenham, então ele veio dentro desse embasamento, construindo todo um portfólio de perguntas e respostas que possibilite o conhecimento de uma humanidade inteira. E é claro, no futuro todos vão ser espíritas? Não, mas a doutrina espírita estará em todas as crenças. Isso é fato. A evolução vai nos levar a isso, né? Isso é fato. Muito obrigado, Fabiano. Vamos partir para o encerramento.
E antes de eu solicitar novamente o Fabiano aí para fazer a prece de encerramento, vamos levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e à espiritualidade. Sempre agradecendo, mas agora pedindo e utilizando-se até dos nossos recursos de fluidos e energias, direcionar para aqueles irmãs e irmãos encarnados que estão em sofrimento, provas, expiações, enfermidades, doenças, enfim, sofrimentos de todos os níveis, que estão nos hospitais, casas de saúde, casas de acolhimento e repouso, casa de recuperação, que estão em situações de rua, que estão em sofrimentos dentro dos próprios lares, que possa ser amenizado essa dor por estes que passam. Seja levado também aqueles que desencarnaram, que por ainda desconhecimento e invigilância não perceberam que estão desencarnados, que ainda continuam ou procuram continuar a sua vida terrena, eles possam despertar, que possam ter a humildade necessária para a espiritualidade os socorrerem, como também socorrer aqueles irmãs e irmãos que estão nos planos inferiores, estão em sofrimento, cada um e cada qual, no seu campo de visão, que eles possam também ter a humildade de serem socorridos. Enfim, aqueles que já estão sendo atendidos nos hospitais espirituais, estão em recuperação, que tão logo também possam estar auxiliando no trabalho fraterno. Fabiano, você faz a prece de encerramento para nós? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado, Cristiane, tia Ivanete, tia Marlene, a Viviane, Mirella, Vitória, Rafaela, todos os nossos familiares, todos os nossos vizinhos, a toda a humanidade, né? Que tenhamos um domingo e uma semana cheia de luz, de paz, sempre procurando reverberar o amor, né? E, se Deus quiser, domingo que vem estamos aqui novamente, estudando, aprendendo e buscando sempre evoluir. Que assim seja. Que assim seja. Um bom domingo para todos, uma boa semana, um bom feriado. E até domingo que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, que assim seja.